Ok, muito boa tarde a todos e a todas. Começar por agradecer a vossa presença, mas agradecer também ao meu Centro de Investigação, o Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, o convite para estar aqui hoje. É com imenso gosto que venho partilhar e discutir o trabalho que tenho vindo a desenvolver ao Ciência, ao Encontro Ciência 2022, onde também se celebram este ano os 25 anos da Fundação para a Ciência e Tecnologia, anos que em termos globais têm sido pautados por crescimentos vários, seja ao nível do investimento em investigação e desenvolvimento, seja ao nível do número de investigadores, seja ao nível dos produtos do trabalho desses mesmos investigadores e investigadoras. E, portanto, existem certamente muitos motivos para celebrar este quarto de século. E é precisamente alinhado com esta lógica de celebração que há 2 dias fomos presenteados aqui no Encontro Ciência 2022 com um momento artístico que pretendia celebrar a ciência, mas que se esquecia que o trabalho científico não se faz só com números, não se faz só com chavões, mas também se faz com pessoas. E é sobre essas pessoas que o trabalho que eu hoje venho aqui apresentar radica. Pessoas que cumpriram todas as métricas da excelência, mas que ainda assim permanecem, como aliás foi dado a entender na introdução à apresentação que eu iria fazer aqui hoje, numa situação laboral precária, desconhecendo o que os espera amanhã. E passo a apresentar. Em termos contextuais, o trabalho científico em Portugal é pautado por muitos daqueles crescimentos de que eu vos falei há pouco. Na última década tivemos cerca de 20 mil novos doutorados, o que é um número absolutamente extraordinário e cerca de 2 vezes superior ao da década anterior. Não só cresceu o número de doutorados em Portugal, mas houve também uma melhoria clara das suas condições laborais, promovidas por um conjunto de iniciativas legislativas, cujos nomes dos decretos-leis e das leis estão ali plasmados, e que, na verdade, conduziram de alguma forma a uma transformação de bolsas de pós-doutoramento em contratos laborais. Neste momento, de acordo com os dados do Observatório para o Emprego Científico e Docente, temos cerca de 3.800 investigadores doutorados com contrato de trabalho desde 2017. No entanto, o que acontece é que a grande maioria destes 3.800, cerca de 3.800 investigadores, na verdade 95%, não conseguiram aceder à carreira de investigação. Apenas cerca de 200 têm um contrato permanente desde 2017. E, portanto, se houve uma melhoria das condições laborais, estas pessoas continuam às portas da entrada das suas próprias instituições. E, portanto, foi para conhecer estas pessoas e porque não havia nenhum estudo em Portugal que tivesse feito este trabalho recentemente e muito menos após a aplicação destas iniciativas legislativas que realizei um questionário um inquérito por questionário a trabalhadores científicos sem vínculo laboral estável. O inquérito foi aplicado online no período imediatamente anterior ao período pandémico, entre dezembro e fevereiro de 2020. Tivemos 2.726 respostas validadas, combina uma análise quantitativa com uma análise qualitativa dos discursos dos trabalhadores académicos. Na impossibilidade de apresentar os resultados de todos os perfis e de todas as categorias que foram abordadas através deste questionário, eu vou focar-me hoje nos investigadores com contrato a termo. A grande maioria destes investigadores foram contratados ao abrigo do SEC, das diferentes versões do SEC, também ao abrigo do Programa Investigador FCT e da norma transitória, e são, no total, 1.053. E o motivo porque eu vou centrar os resultados e a análise e a discussão aqui hoje nestes investigadores é, por um lado, porque são estes os investigadores aqueles que se encontram numa posição mais favorável em termos laborais, apresentam um contrato de trabalho, não têm vínculos de bolsa, não estão com vínculos pontuais, não estão a trabalhar sem rendimentos, como muitos, mas também porque, através dos discursos, percebemos que estas pessoas saltitam entre diferentes formas, entre diferentes tipos de vínculos laborais. E o discurso que aí está no quadro azul exemplifica isto de uma forma particularmente clara. É uma investigadora que nos diz que esteve desempregada entre abril e setembro de 2019, que de momento está contratada com uma bolsa de pós-doc e que foi uma das felizes contempladas do SEC, ilustrando precisamente este saltitar entre diferentes vínculos laborais.
Centrando-nos, pois, então, nos investigadores com contratos de trabalho a prazo. Em termos de perfil sociobiográfico, temos maioritariamente mulheres com uma média de 41 anos de idade. Portanto, não são jovens acabados de sair das universidades. Na verdade, as suas idades variam entre os 28 e os 65 anos. Isto é particularmente interessante de analisar e particularmente gravoso de um ponto de vista das consequências para essas mesmas pessoas, porque isto significa que toda a trajetória laboral destas pessoas, destes académicos, doutorados, se faz com vínculos precários, na grande maioria dos casos. Do lado esquerdo do ecrã encontram também ilustrado de uma outra maneira as trajetórias destas pessoas. Cerca de 43% dos respondentes tiveram mais de 10 anos com bolsas de investigação e outros 43% tiveram entre 5 a 10 anos. Portanto, períodos muito longos com bolsas de investigação. E na situação oposta, 75%, portanto 3/4 dos inquiridos, apresentam-se no seu primeiro contrato de trabalho. Portanto, isto revela também não só estas trajetórias saltitantes de que vos falava há pouco, mas, por outro lado, também o impacto destas medidas legislativas na contratação destas pessoas. O facto de elas permanecerem tanto tempo entre vínculos laborais precários tem consequências, e essas são ilustradas de uma forma mais clara através dos discursos dos inquiridos, quando nos dizem que uma investigadora que nos diz: felizmente o meu marido sempre teve uma situação estável, o que também me permitiu fazer a escolha que fiz até hoje. Ou outra que nos diz que se sente envergonhada junto à minha família por estar sempre em risco de ficar efetivamente desempregada. O que isto revela é uma dependência das redes familiares face à possibilidade efetiva das pessoas ficarem sem rendimentos em qualquer momento da sua trajetória laboral. Do lado direito estão ilustradas as jornadas de trabalho destas pessoas. Por um lado, no terceiro gráfico, foi revelado que 34% dos inquiridos trabalham mais de 45 horas, 17% mais de 50 horas, portanto são jornadas de trabalho, em média por semana, são jornadas de trabalho muito longas, e 95% produzem aqueles indicadores que são mais valorizados no campo, que são os artigos na Web of Science ou na Scopus. 95% dizem que produzem pelo menos entre 1 a 4 artigos no ano anterior. Portanto, longas trajetórias de precariedade, longas jornadas de trabalho altamente produtivos. A precariedade tem, na verdade, também efeitos a um conjunto de níveis. Isto foi avaliado de um ponto de vista quantitativo e de um ponto de vista qualitativo. À esquerda tem a análise quantitativa, à direita a análise das respostas, a análise dos discursos dos inquiridos, e que, no fundo, são de alguma forma congruentes. Portanto, mais de 90% falam-nos que o grande efeito da precariedade é numa incerteza que sentem em relação ao seu futuro. E as suas falam-nos em vida suspensa sem estabilidade, não vejo futuro no caminho que percorro, falam-nos do adiar de projetos de parentalidade. Mas não só nas suas trajetórias de vida a precariedade faz sentir, também se faz sentir ao nível do trabalho que desenvolvem. E aqui falam-nos de uma limitação da independência intelectual, de uma limitação de projetos mais inovadores que requerem tempo e maturação de ideias, pressão de publicar, o que reduz a qualidade científica, falam-nos de uma dependência dos seus superiores hierárquicos, ou falam-nos de coisas como pressões para aceitar todo o tipo de tarefas, para ganhar pontos, para ser mais elegível para futuros contratos. Sinto também que passo mais tempo em tarefas para promover o meu trabalho e dos meus grupos de investigação do que a fazer investigação propriamente dita. A um outro nível, foi analisado, recorrendo a um instrumento psicométrico de Maslach, a presença de burnout profissional, de stress e fadiga no trabalho, através da análise de 3 dimensões que estão ilustradas naquele gráfico e que são a exaustão, o ceticismo e a eficácia profissional. O que os dados nos revelam é que 1/3 destes investigadores, e eu vou voltar a lembrar que estes são os que têm as condições laborais mais favoráveis, estes níveis são quase 60% noutras categorias profissionais, 1/3 destes investigadores apresentam níveis altos de exaustão, outro terço níveis consideráveis, e o mesmo relativamente ao ceticismo e à eficácia profissional. A forma como nós podemos analisar a relação entre a presença de burnout profissional e a precarização é através dos discursos, a forma como nós o fizemos, quando os inquiridos nos falam da angústia sobre como vou sustentar o meu filho quando o meu contrato acabar, falam-nos de uma gradual falta de entusiasmo para todas as esferas da vida, de um medo constante de falhar às candidaturas, de uma ansiedade constante como ruído de fundo ou mesmo de desespero.
Em termos conclusivos, o que este trabalho tentou mostrar é que o trabalho científico, para além de ser pautado por todos aqueles números de crescimento e pela excelência que todos nós reconhecemos, também é pautado por um conjunto de outras marcas. Uma marca de uma constância desta situação limite, que afeta muitos e por muito tempo, ao longo de toda a sua carreira laboral, e que conduz, na verdade, a uma reprodução das desigualdades sociais mais alargada, na medida em que estas pessoas reconhecem estarem dependentes das suas redes familiares ou das suas redes sociais mais alargadas. A precarização de longa duração também tem impactos ao nível das trajetórias de vida, com o protelar de planos vários. Eu dei-vos o exemplo dos planos de parentalidade, mas existem outros. Ao nível do stress e da fadiga no trabalho, com uma incorporação da precariedade, ao nível das atividades laborais que são desenvolvidas, quando nos falam de limitações à liberdade académica ou à participação na vida democrática das suas instituições. Os discursos destes inquiridos, através dos seus discursos, eles fazem sentido das suas práticas e das suas incongruências, apontando para a necessidade de uma estabilização laboral e revelando-se assim que os seus processos de reflexividade constroem pequenos espaços de resistência às lógicas dominantes na academia. Eu queria agradecer-vos pela vossa atenção e agradecer também o apoio que tive na aplicação do questionário e na divulgação dos resultados da FENPROF, da ABIC e de um conjunto muito alargado de núcleos e redes de instituições académicas várias por todo o país. E agradecer a todos os que participaram, se calhar há alguém presente que participou na resposta a este inquérito, e muitíssimo obrigado por terem participado, todo o tempo que dedicaram. Eu sei que o inquérito era grande e todas as histórias que partilharam e que comigo, algumas até bastante complicadas, e por isso eu só tenho a agradecer. Pronto. Obrigado.